Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui pelo Facebook para transmitir a mensagem da Palavra de Deus e convidamos a todos para participar conosco. Deixe o seu comentário, também compartilhe para que outros possam ser alcançados pela Palavra. Eu convido a todos para nós meditarmos no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 26. Se possível, pegue a sua Bíblia, medite conosco. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Senhor Jesus conhece cada coração, conhece a necessidade de cada um. E o Espírito de Deus pode falar no teu coração. Medite conosco o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 26. Nos diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém. Chama a tua atenção para o texto da Palavra de Deus que acabamos de ler, que possamos estar meditando um pouco a respeito deste acontecimento. O Senhor Jesus, quando esteve aqui como homem entre os homens, e olhando para a trajetória, toda a história bíblica, nós encontramos que por onde o Senhor passava, sempre uma multidão acompanhava. Em todas as aldeias, em todas as cidades, onde ele entrava, porque milagres aconteciam, enfermos eram curados, mortos ressuscitavam. Tantas maravilhas que, se formos discorrer pelas Escrituras, passaremos a noite toda falando das grandezas de Deus. E não seria suficiente. Quantos milagres, quantas maravilhas! E tinha aqueles que estavam juntos com a multidão apenas para tentar achar alguma coisa para condenar a Cristo. O objetivo dele não era receber nem as bênçãos de Deus, era simplesmente tentar incriminar o Senhor em algum ponto referente à lei mosaica ou alguma palavra que eles pudessem distorcer ali para usar contra o Senhor. Mas
os pensamentos deles. O que eles imaginavam estava diante de Deus. Nada ficava escondido. Assim como olhamos nos dias de hoje, nada se esconde da presença de Deus, ninguém consegue se esconder. E nos chama a atenção aqui o texto para um fato da vida de um homem que tinha uma necessidade muito grande. Ele era paralítico. E ele sabia que o Senhor estava naquela casa e que o poder de Deus estava ali para curar, que a solução para o seu problema estava ali. Então, diz a palavra de Deus que uns homens transportaram a cama daquele paralítico, porque esses homens também criam, também conheciam, sabia que a solução estava ali, se compadeceram daquele homem que estava paralítico. Mas como entrar na casa? Não tinha como. Tinha vindo escribas, fariseus, pessoas ali da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, lugar repleto. A necessidade estava ali, a solução estava à frente, mas um obstáculo no meio. Como alcançar? O que fazer? Desistir? Voltar para casa? Esperar um outro momento? Esperar que alguém consiga chamar a atenção do Senhor? Esperar que o Senhor fosse a algum outro lugar, em campo aberto, ou outro lugar que não tivesse tanta gente? O que fazer? E é interessante quando nós olhamos para a nossa vida, às vezes nós temos necessidade, tanto na nossa vida espiritual, às vezes material. Sabemos onde está a solução. Sabemos quem pode resolver, quem pode mudar a nossa história, quem pode fazer milagres. Porém, surgem obstáculos, surgem dificuldades na nossa vida. Como eu consigo chegar diante do Senhor? E às vezes fazemos tantos planos. Poderia ter feito planos aqueles homens, tanto o paralítico como aqueles que levaram ele, dizer, vamos lá diante do Senhor, a gente te carrega, pega a tua cama, leva lá e o Senhor dá a solução. E o nosso trabalho vai ser te transportar só até lá e o Senhor vai operar. Mas aí vem as barreiras, não conseguem entrar. Mas tem um ditado popular, que quem quer arruma o meio, quem não quer, arruma a desculpa. E eles tinham um objetivo, tinha consciência da sua necessidade, tinha consciência e convicção de que o Senhor Jesus podia dar a solução. Então, vamos em frente. Não parou diante do obstáculo, vamos arrumar um meio. E nos diz a palavra do Senhor que eles subiram no telhado e por entre as telhas baixaram a cama até diante de Jesus. O que eles tiveram não foram palavras de fé, foram atitudes de fé. Às vezes nós falamos muito de fé, eu tenho tanta convicção, eu tenho tanta fé, só que as nossas obras não condizem com as nossas palavras. Precisamos muito mais que discursos, precisamos de atitude. Porque discursos muitas vezes não resolvem os problemas, não traz solução para as nossas necessidades. Mas as nossas atitudes de fé, as nossas ações
de convicção, a nossa determinação faz nos aproximar e nos colocarmos diante do Senhor. E Deus é aquele que pode resolver. Não há problema difícil, não há causa insolúvel que o Senhor não possa operar. Mas às vezes o que falta em nós para alcançar a bênção de Deus é uma atitude de fé. É uma atitude de não olhar para os obstáculos, para as dificuldades que às vezes surgem para tentar impedir que nós alcançamos a bênção. Mas é ser perseverante, é confiar inteiramente no Senhor. E muitas vezes requer sacrifício de nós. A palavra do Senhor nos conta que uma certa ocasião a praga se estendeu sobre o povo de Israel, e nós encontramos lá no livro de 2 Samuel, capítulo 24. E Davi, que era o rei, clamando a Deus, e o Senhor então fala para Davi ir até a terra de Araúna e ali oferecer um sacrifício ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que quando ele foi até a terra, nós encontramos aqui, versículo 21, capítulo 24 de 2 Samuel. E disse Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho de bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Às vezes nós queremos facilidade. Ficamos acomodados, parados, deixamos de avançar, deixamos de crescer, porque esperamos facilidade, falta um compromisso real. Mas a palavra do Senhor diz aqui um exemplo que serve para a nossa vida. Davi podia simplesmente pegar, aceitar a oferta de Araúna. Olha, Deus mandou fazer o holocausto aqui. Então, Araúna me deu, olha a providência de Deus. E eu vou oferecer o sacrifício. Ou então, quando o Senhor fala para Davi oferecer um sacrifício lá na terra de Araúna, ele podia falar: não, Senhor, por que eu não posso oferecer um sacrifício aqui? Eu já tenho tudo preparado aqui, eu não preciso caminhar tanto, não preciso ir a longa distância para oferecer o sacrifício. Por que tem que ser lá? E às vezes nós questionamos a Deus, ao invés de confiar na palavra de Deus e obedecer. Deus tem maior prazer na obediência. Mas Davi obedeceu a palavra do Senhor e foi. E quando chegou, após receber a oferta, tinha tudo em suas mãos. Mas ele disse: não oferecerei sacrifício ao meu Senhor que não me custe. Às vezes nós queremos tudo na nossa porta, na nossa mão. Se esse homem aqui, ou estes homens aqui que relata a palavra de Deus, tivesse esperando tudo com facilidade, será que tinha alcançado a bênção? Certamente não. Mas o reino de Deus é com dedicação, é com esforço, e diz a palavra de Deus que todo homem emprega força para entrar nele, louvado é o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas,
E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Que maravilha, quando ele alcança o perdão dos pecados. E diz a palavra que os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão só Deus? Olha que o Senhor quis mostrar a eles uma lição muito grande. Porque o Senhor podia simplesmente, como em várias ocasiões, dizer àquele homem: levanta, toma a tua cama, vai para a tua casa, você está curado. Mas o Senhor quis se revelar a eles. E eles começaram então a murmurar, a razoar, dizer: agora está falando blasfêmias, agora podemos ir lá e condená-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhe: por quê? Ou que arrazoais em vossos corações? Percebe, irmãos, que os nossos pensamentos estão diante de Deus. O Senhor conhece. E às vezes nós pensamos tanto, e o que fazemos? E o Senhor diz aqui ainda: qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Para o Senhor, curar, libertar e perdoar, não há dificuldade alguma. Falta nós chegarmos diante do Senhor para alcançar a bênção. E diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele tem poder para perdoar, para purificar, para restaurar, poder para curar. Todo o poder está na mão do Senhor. Mas a pergunta que nós precisamos responder, que o prezado irmão, amigo, precisa analisar: você tem consciência das tuas necessidades? O que você precisa que o Senhor faça? O que você precisa de Deus? Segundo ponto, o que você faz diante dos obstáculos que impedem que você se aproxime de Deus? Muitas vezes existem barreiras que nos distanciam de Deus. Às vezes o orgulho, a vaidade, a soberba, a ganância. Muitas vezes os nossos pensamentos conturbados nos afastam de Deus. O pecado separa o homem de Deus. São barreiras que impedem que nós nos aproximamos do Senhor. Mas o que nós fazemos diante dessas barreiras? Quando nós confiamos e temos atitude, o Senhor abençoa, as barreiras são desfeitas, nós conseguimos vencer as dificuldades quando somos perseverantes num propósito firme de buscar ao Senhor, de ter um encontro real com Ele, de nos aproximar dEle, de buscar a solução, porque sabemos que Ele pode resolver. Não adianta sentar, lamentar, chorar. Não adianta parar e ficar reclamando. Eu queria, mas tem tanta dificuldade. Eu queria estar na presença de Deus, mas não consigo. Eu queria estar com Cristo, mas e agora? Olha, tanta dificuldade, há barreiras que me impedem de estar com Cristo. Isso não me faz um vencedor, não me faz alcançar a bênção, não me dá solução. Não supre as necessidades, mas a perseverança, a dificuldade aqui, eu busco de outra forma, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou consagrar a vida, eu vou jejuar, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor, para que a bênção de Deus possa ser manifesta e eu possa alcançar, porque o Senhor pode suprir a minha necessidade. E diz a palavra do Senhor aqui: e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus.
quando nós temos atitude de fé, alcançamos a bênção do Senhor. E aqui todos ficaram maravilhados, glorificando a Deus e ficaram cheios de temor. Porque eles, ali os escribas, os fariseus, que conheciam a lei, que conheciam os mandamentos de Deus, que conhecia a palavra, sabia que só Deus perdoa pecado. Só Deus pode perdoar. E quando o Senhor se manifesta ali, fala que Ele tem poder para perdoar pecados, Ele está dizendo que Ele é Deus. Então ficaram cheios de temor, porque não estava ali diante de um profeta, diante de um homem, estava ali diante de Deus feito homem, louvado é o nome do Senhor. E diziam: hoje vimos prodígios. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar, e que você possa também estar glorificando a Deus e dizer: hoje aconteceu o prodígio na minha vida, hoje aconteceu o milagre no meu lar, hoje o Senhor supriu a minha necessidade, hoje o Senhor abriu as portas do trabalho, hoje o Senhor levantou eu que estava sem condições, sem forças para caminhar, mas o Senhor restaurou a minha vida. Hoje eu tive um encontro real com Cristo. Hoje eu pude sentir a graça do Senhor. Hoje eu vi prodígios, louvado é o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, e que cada um dos prezados que ouve esta palavra possa ter uma atitude de fé. Não pare diante dos obstáculos, não pare diante da dificuldade, mas tenha objetivo, porque Deus pode suprir todas as suas necessidades. Amém. Vamos orar, estar falando com Deus, agradecendo ao Senhor por este momento tão precioso. Coloque diante do Senhor aqueles que estão enfermos, que você lembra, quantos que estão passando por dificuldades, mas o Senhor Jesus é aquele que pode dar a solução. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Te louvamos, Senhor, pelas bênçãos, pela vida. Ó Deus, por este momento em que passamos, Senhor, meditando na tua palavra. E agora pedimos, Senhor, abençoe a vida, Senhor, a cada um que tem ouvido a tua mensagem, Senhor, a cada lar. Ó Deus, estenda as tuas mãos, abençoe, Senhor, fortaleça, dê a tua direção e a tua graça, Senhor, e que cada um possa ser edificado pela tua palavra. Senhor, nos dê fé cada vez mais, uma fé crescente, uma fé viva, ó Deus, e que possamos, Senhor, vencer todos os obstáculos e barreiras e estar diante de ti em todo o tempo. Dai, Senhor, uma noite de paz e descanso, Senhor, alcançando aqueles que estão enfermos, meu Deus, dando saúde, dando força, ó Senhor. Todos aqueles que têm pedido as orações, os pedidos apresentados nos grupos, meu Senhor, a cada nome, Senhor, conhece a cada um. Dê, ó Deus, a tua graça e o teu poder. Abençoa, Senhor, a tua igreja em toda a extensão, aonde está o teu povo reunido. Meu Senhor, aonde o teu povo se coloca diante de ti para buscar a tua face. Senhor, ouve o clamor da tua igreja e dê, Senhor, a tua direção e a tua graça a cada dia. Senhor, se conosco, supre as necessidades e ajuda-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando, derramando do seu poder, da sua graça gloriosa. E convidamos a todos para participar conosco. Todas as quartas, sábado e domingo, às 19h30, estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar. Também, se há alguma dúvida, alguma pergunta ou deseja estudo bíblico ou mais conhecimento a respeito das Escrituras, estamos à disposição. Você pode mandar uma mensagem, na medida do possível estaremos respondendo.
E permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas suas santas e poderosas mãos. Amém.